de mim. De volta com a AB2, amanhã tem um bazar solidário em Caruaru, promovido pela Fraternidade Espírita Emanuel. O repórter Franklin Portugal está chegando agora ao vivo para trazer informações para a gente. Franklin, boa noite para você. Muito boa noite para você, Magno, e uma boa noite a todos que nos acompanham no AB2. Esse bazar solidário vai ser realizado aqui na Associação dos Moradores aqui do bairro Boa Vista, só para mostrar aqui que fica aqui na Avenida Caruaru, né, bem ao lado da feira aqui também do bairro Boa Vista. A Associação dos Moradores é essa aqui. E a gente vai conversar agora aqui com o José Seródio, que é organizador desse bazar solidário. Mais detalhes agora aqui para a gente, né? Muito boa noite, Seródio. Como é que deve ser então esse bazar solidário, os horários, para as pessoas poderem comparecer, né? Pois não. Boa noite, Magno. Boa noite aqui o Franklin e a todos. Bom, o bazar é um bazar solidário. Nós somos da Fraternidade Espírita Emanuel, lá do bairro do Salgado. Aqui já há 45 anos que nós estamos lá. E realizamos, eventualmente, esses bazar para onde aqui são oferecidos, né, principalmente roupas a partir de R$2, R$2, 5, 10. E a renda, né, ela é destinada às obras sociais lá da casa, que nós mantemos, né, algumas atividades sociais, como cestas básicas, tem uma distribuição de quentinhas, né, de janta para os moradores de rua, que semanalmente nós promovemos essas atividades. A partir de que horas vai começar o bazar? Até que horas? Sim, de 7 horas da manhã, amanhã, sábado, dia 11, a partir das 7 horas, às 11 horas da manhã. É o nosso período aqui, porque já é suficiente. E aí vamos convidar esses amigos aí que queiram aqui vir, na verdade, ver o que é que nós estamos oferecendo para todos. Peças aí bem em conta, valores ideais. Valores ideais e a maioria em boas condições de uso, né? Tudo são revisadas, a gente, tudo roupa limpa, tranquilo, tá certo? Muito obrigado pela participação, Magno. Obrigado pelas informações, Franklin. Olha só, agora a gente mostra no quadro Solidariedade no AB2 o exemplo do projeto Divino Banho, que leva à possibilidade de ter uma higiene digna para quem vive em condição de rua. Veja na reportagem. Todas as terças, no início da noite, é nesse espaço, no pátio da estação ferroviária em Caruaru, que a solidariedade ganha destaque. Aqui é realizado o projeto Divino Banho, que oferece algo que pode parecer simples, a possibilidade de tomar um banho, mas que faz diferença para quem vive em condição de rua, que não tem como ter acesso a um banheiro para se higienizar de maneira digna. Aqui a população em condição de rua pode tomar um banho e recebe um kit de higiene fornecido pelos voluntários. A gente tem algumas situações em que realmente chegam bem sujos, necessitando de um banho. Uma coisa simples que a gente tem de forma rotineira em nossas vidas. E realmente é muito gratificante, né? Eles saem bem agradecidos aí de nossas ações. Recebemos tantas bênçãos, digamos assim, durante jornadas, trabalhos, entre outras coisas. E a gente tenta retribuir isso levando um pouquinho de dignidade a quem tanto precisa. O projeto Divino Banho funciona da seguinte maneira: esse carro traz essa caixa d'água com 1000 litros e aí essa estrutura é acoplada ao banheiro. Ali há um aquecedor e há a divisória entre banheiro masculino e feminino. Por noite, 90 pessoas já chegaram a tomar banho nessa estrutura. O projeto começou em 2019, quando Matheus, que tinha 23 anos na época e praticava ações sociais com outros 2 amigos, percebeu a necessidade da população em condição de rua de ter acesso ao banho. Nós distribuímos pão, café e um louvor. E aí a gente entendeu a necessidade das pessoas que a gente assistia, da higiene pessoal. E aí a gente entendeu que banho é questão de dignidade. Quem consegue passar um dia sem tomar um banho, né? E aí a gente teve essa provocação, fomos atrás de outros projetos que aderiram à nossa ideia e eles cederam para a gente todo o projeto, como é que funciona, e a gente foi em busca de
doadores e de pessoas que abraçassem a nossa ideia. E graças a Deus o projeto saiu do papel e atende muitas pessoas em Caruaru e região. E eu creio que é algo que só traz bênção para a gente e tem atendido muitas pessoas. Desde então, o projeto se consolidou e conta também com o apoio de parceiros. Voluntários da Igreja A Ponte também participam da ação e ampliam os serviços oferecidos, com corte de cabelo e também serviços para os mais diversos públicos. Tem doação de alimentos, de roupas e, para lembrar o Dia da Criança, também teve brincadeira para a garotada essa semana. O que é básico para muitos é muito para poucos, né? Então, o Divino Banho faz um projeto muito especial de levar banho, né? É uma coisa que a gente não pensa muito, a gente acha que é algo muito simplório, porque todo mundo em casa tem seu chuveiro elétrico, enfim. Mas é interessante como as pessoas entram, pegam uma roupa, tomam um banho e saem diferentes, né? E a gente se junta a eles toda vez que tem um movimento e a gente chama eles nos chamam, porque é uma soma de esforços para atender o maior número de pessoas. Então eles chegam com banho, com cabeleireiro, a gente chama os outros cabeleireiros, barbeiro, aí tem gente que está ferindo pressão e assim a gente consegue comunicar a bondade, a justiça num ambiente que às vezes é muito difícil. Em uma sociedade em que as aspirações individuais muitas vezes estão acima da preocupação com o outro, observar a necessidade de algo que parece básico para a maioria contribui com quem encontra na oportunidade de um simples banho um gesto de dignidade. Como outras pessoas fazem por nós, a gente também pode fazer pelo próximo. E eu creio que se a gente se abraçar e a gente se ajudar e se apoiar, tenho certeza que o mundo seria muito melhor. E eu costumo pensar que quanto mais egoísta a gente é, mais pobre a gente é. Porque tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro, né? E aí eu creio que quanto mais a gente consegue ajudar e quanto mais a gente consegue doar, a gente é mais abençoado e a gente consegue ajudar a realidade de outras pessoas. Isso se chama compaixão. E assim a gente encerra o AB2 dessa sexta-feira, desejando a você um iluminado fim de semana. Segunda-feira estaremos juntos novamente. Um super abraço. De volta com o AB2, milhões de brasileiros com carteira assinada estão sendo surpreendidos com a falta de depósitos da conta do fundo do FGTS, o Fundo de Garantia. O rombo chega a 10 bilhões em todo o país. Só em Caruaru, mais de 3 mil empresas estão em débito, prejudicando os trabalhadores. Evelyn trabalhou por 3 anos. A realização do sonho da carteira assinada se tornou um pesadelo. Pouco tempo antes de sair da empresa, descobriu que o empregador não depositava o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. No último ano, quando eu estava perto de sair da empresa, de me desligar da empresa, foi quando eu comecei a acompanhar e aí eu vi que não tinha nada depositado. Eu falei com o dono da empresa, perguntei o motivo pelo qual não estava sendo depositado, ele falou que ia resolver e não resolveu. Eu conversei com o advogado, ele me orientou e aí a gente entrou com ação de rescisão indireta e está em andamento na justiça. O FGTS é um benefício que o trabalhador tem em casos de demissão para se amparar. A empresa tem a obrigação de depositar o equivalente a 8% do salário bruto do trabalhador. Milhões de empresas de norte a sul do Brasil não estão depositando o saldo. O rombo chega a 10 bilhões de reais. Em Caruaru, de acordo com o Ministério do Trabalho, 3.127 empresas estão em débito. Aqui em Caruaru, só nos primeiros meses do ano, ou seja, de janeiro a agosto desse ano, quase 25 mil trabalhadores foram desligados, e muito provavelmente muitos desses trabalhadores não puderam sacar o FGTS porque essas empresas estão em débito. Se na fiscalização, se na auditoria fiscal for verificado que efetivamente a empresa é devedora desse FGTS, ela pode receber uma multa de quase R$ 75,00 por cada empregado prejudicado, dobrado na reincidência. Então é importante atentar para os prazos, para evitar principalmente penalidades, e para que o trabalhador, no momento da demissão, no momento de desligamento, ele possa sacar ou ter acesso naturalmente a esse FGTS, que é um direito legítimo dele.
O FGTS é um direito de toda pessoa que trabalha de carteira assinada no Brasil. Ele pode ser sacado quando o trabalhador é demitido sem justa causa, quando ele tem doenças raras e quando ele vai se aposentar. Mas, além disso, o saldo do FGTS pode ser utilizado, por exemplo, para financiar casas e apartamentos. Mas nada disso é possível se ele não estiver sendo depositado pela empresa. Quando não há o depósito mensalmente do FGTS, que é 8% do valor do salário, esse trabalhador fica sem acesso. Em primeiro lugar, aquele saque aniversário. Se não tem depósito, ele não tem acesso ao saque aniversário. Ele, quando demitido, ele não pode fazer o resgate de todo o saldo do FGTS porque a empresa o atrasou ou não fez nenhum depósito. Se ele se aposentar da mesma forma, ele fica impedido também de acessar o sistema de habitação através de financiamentos, tendo como garantia o FGTS. A recomendação é que o trabalhador acompanhe se o empregador está realizando os depósitos pelo aplicativo do FGTS. Em casos que o fundo de garantia não estiver sendo depositado, o trabalhador pode denunciar. Aquele empregado que perceber que a empresa não está depositando o FGTS, como a lei prevê, pode fazer a sua denúncia presencialmente aqui no Ministério do Trabalho, que fica na rua Cônego Júlio Cabral, número 57, bairro Maurício de Nassau. Também pode fazer a sua denúncia via plataforma digital, cujo endereço é denuncia.sit.trabalho.gov.br. Agora Evelyn espera conseguir na justiça o que é de direito dela. Assim que o dinheiro for depositado, ela já sabe o que vai fazer. Eu pretendo, se eu conseguir, dar entrada na minha casa, financiar uma casa para mim. E agora tem um convite para você conferir o Bom Dia Sábado de amanhã. Marcelo Pereira traz os destaques. Oi pessoal, tudo bem por aí? Tá lembrado que amanhã é sábado, né? E claro que a gente tem um encontro logo cedinho. Como é véspera de Dia das Crianças, claro que o Bom Dia Sábado vai falar sobre a infância. Criança tem que brincar, mas existem ainda os desafios de educar essa nova geração. Fim de semana dedicado à religiosidade. A fé de quem vai à Aparecida, no interior de São Paulo, rezar e agradecer a padroeira do Brasil. Em Belém, é a tradição do Círio de Nazaré, que atrai milhões de pessoas. A manifestação de mais de 200 anos atravessa gerações e é patrimônio cultural e material. Vamos falar ainda sobre os casos de contaminação por metanol e um projeto que vem da Universidade Estadual da Paraíba. Pesquisadores desenvolveram um método para identificar de forma rápida a presença de metanol nas bebidas. Tem previsão de virada no tempo no sul do país. No sudeste, finalmente as temperaturas vão começar a subir. E aí na sua região? Quer saber mais detalhes? Então eu te conto amanhã no Bom Dia Sábado, junto com a Sabina Simonato. O nosso encontro é 6:50 da manhã. Até lá! E agora a gente fala sobre saúde. Estamos vivenciando o Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama, e essa doença tem atingido cada vez mais mulheres jovens. 1 em cada 3 mulheres diagnosticadas com a doença tem menos de 50 anos. A constatação do especialista veio a partir de exames rotineiros. E a notícia foi dada à jornalista Mayra Lima. Ali, diante da esperança de ouvir algo diferente, não foi possível. O diagnóstico foi mesmo de câncer de mama. Não foi fácil. Não é uma notícia que a gente espera, né? Porém, naquele momento que eu abri o exame, que eu tive o contato com ele, eu disse a ele, eu vou lutar. E não vai me derrubar. A confirmação do diagnóstico veio no início deste ano. E em meio à batalha, 2 cirurgias e o tratamento, a percepção do que os números apontam. Mulheres mais jovens vêm sendo diagnosticadas com câncer de mama. Eu tenho amigas de 30 anos que também foram diagnosticadas com câncer de mama. Eu sigo na rede social uma influenciadora de 21 anos, que é um caso genético de câncer de mama. Então, é uma doença que foge de um perfil de antes, que era de mulheres com 50, 60 anos. Né? Eu tenho 39
E para os médicos, eu sou uma pessoa que foge da idade de ter câncer de mama. Dados do painel Oncologia Brasil, analisados pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, mostram que mais de 108 mil mulheres com menos de 50 anos foram diagnosticadas com câncer de mama no país entre 2018 e 2023, uma média de 1 a cada 3 mulheres. Lançando um olhar mais detalhado em algumas faixas etárias, no período foram registrados cerca de 71 mil casos de câncer de mama em mulheres de 40 a 49 anos. Pouco mais de 19.500 foram os casos relacionados a mulheres de 35 a 39. A mastologista do Núcleo de Oncologia do Agreste, Isabela Figueiredo, também cita números relevantes sobre o aumento dos casos de câncer de mama em mulheres abaixo dos 50 anos de idade. Nesse estudo, que foi realizado com mais de 2.000 mulheres, 40% dos diagnósticos de câncer de mama foram em mulheres abaixo dos 50 anos. E 17% abaixo dos 40 anos. A mulher, ela trabalha mais, tem jornada tripla, né? Existe um aumento do consumo de álcool, tabagismo, obesidade nessas mulheres. Muitas vezes são mulheres sedentárias. Então, tudo isso contribui com o surgimento do câncer de mama. A especialista traz orientações importantes para que as mulheres possam se proteger deste tipo de câncer. Além dessa mudança do estilo de vida, é importante que a mulher faça os seus exames, né, anualmente. Então, toda mulher a partir dos 40 anos, ela precisa fazer a mamografia e levar ao seu médico mastologista. E a mulher que não tem idade para fazer mamografia, ela faz ultrassonografia e também acompanha com o seu médico de rotina. A doutora em saúde pública Kelly Pessoa explica se o nosso sistema público de saúde tem a estrutura adequada ou não para atender estas mulheres com câncer de mama na velocidade ideal. Feito uma demanda muito maior do que diretamente a oferta de serviço. E quando eu falo em oferta de serviço, eu não estou falando só no rastreio, né, nos exames diagnósticos, eu estou falando no acompanhamento, no tratamento completo, com os direcionamentos adequados, indo de todo o tratamento dos exames, de quimioterapia, de radiologia, se for o caso, da cirurgia e da reconstrução mamária. Então ainda existe um déficit na oferta desses serviços e principalmente na organização dos fluxos de encaminhamentos. Ainda de acordo com informações do Colégio Brasileiro de Radiologia e de Diagnóstico por Imagem, e com base em relatos de especialistas, o rastreamento precoce pode reduzir em até 30% a mortalidade pelo câncer de mama. E o que também marca essa jornada de luta de muitas batalhadoras pela vida é a força delas, que não cede, é a luz que as mantém de pé, que não se apaga. É o ficar firme, mesmo quando tudo em volta é a adversidade. O milagre, ele precisa de doses diárias de fé. E se a gente não tem fé, a gente não sai nem do canto. Então, todos os dias eu me levanto dizendo, hoje é um dia para lutar contra o câncer. E eu estou lutando. Sem dúvida, o olhar de uma guerreira. Muita força para a Mayra e para todas que estão enfrentando essa situação. Agora a gente vai para o último intervalo de hoje e no próximo bloco tem um quadro Solidariedade no AB2. Você vai conhecer o projeto Divino Banho, que atende pessoas em situação de rua. Olá, uma boa noite para você que está conosco no AB2. Essa semana, consumidores em Caruaru foram surpreendidos com o aumento no preço da gasolina. Eles buscam entender o que gerou esse reajuste no valor. Veja na reportagem de Lohana Nunes e Adelson Siqueira. O encanador Aislando levou um susto quando foi ao posto. Encontrou o preço da gasolina nas alturas. Eu botava em torno de 150 por semana nesse carro. Agora vai um pouquinho mais, vai para 200, já vai pesar, né, por mês.
Às vezes você vem botar por mês já mais de 600. No final, pesa muito no bolso. Assim como ele, o professor Aeronildo precisa do carro para trabalhar e diz que está evitando usar gasolina para tentar baratear os custos. A gasolina dentro da cidade não compensa por conta do consumo que é maior. Se for para usar na estrada, pode ser que a gente sinta uma melhora, mas mesmo assim com esse aumento causou muita insatisfação dentro da classe de motoristas. E foi por causa dessa surpresa nada agradável que fomos em busca de respostas. O aumento dos combustíveis em outubro tem qual justificativa? Nós procuramos um retorno também do Sindicombustíveis de Pernambuco, que em nota esclareceu que não interferem na formação de preço de nenhum revendedor. Ou seja, que os postos de combustíveis, segundo eles, têm total autonomia para formular o preço de acordo com estratégia de mercado. Mas eles não esclareceram o motivo de um aumento tão relevante e em todos os postos ao mesmo tempo. E foi olhando para fora do município que percebemos que o aumento não aconteceu somente aqui. O aumento do valor dos combustíveis vai além de uma decisão regional ou estadual. Na realidade, ela foi praticada por causa do preço do petróleo internacional, que no final de setembro já estava a $90 o barril, deixando o Brasil abaixo da paridade internacional. Então, as refinarias decidiram elevar o preço do combustível em 10%, cerca de 20 centavos por litro. Mas na hora que chega na bomba, não são apenas 20 centavos. Segundo este consultor econômico, esse segundo aumento se dá pelo reajuste do ICMS do Estado. Como houve a forma da tributação e da cobrança dessa alíquota de ICMS, isso fez com que o preço do combustível sofresse alteração. Além disso, também existe uma certa busca de compensação de paridade com os preços internacionais, que o do Brasil ainda está um pouco abaixo. E isso impacta com relação ao lastro de margem, porque o preço do petróleo praticado fora, do barril do petróleo praticado fora, está diferente do praticado no Brasil. Então, é necessário muitas vezes fazer essas compensações e quando vem uma mudança de ajuste de alíquota, essas compensações elas são feitas. E para tentar amenizar o prejuízo, a dica é usar meios de transporte alternativos. Se eu vou passar o dia todo parado, não vou estar rodando com o meu veículo, posso pegar transportes alternativos, de aplicativo ou transporte público, porque isso vai evitar com que você gaste seu combustível para fazer deslocamentos que não vai fazer um impacto tão grande com relação ao uso de combustível. Ou seja, que você não venha a utilizar tanto o seu veículo nos momentos de combustível alto. Ou, se tiver a oportunidade e a possibilidade, trocar de sair com um carro para sair com uma motocicleta elétrica. Esse tipo de situações também ajuda para economizar. A seguir no AB2, você vai ver que mais de 3.000 empresas em Caruaru podem não estar pagando o FGTS dos trabalhadores. E você vai ver ainda que 1 em cada 3 mulheres com câncer de mama tem menos de 50 anos de idade.